Governo do estado anuncia novas medidas sanitárias para tentar conter o avanço da pandemia de Covid-19. Cidade da Grande Florianópolis atribui ao tratamento precoce o baixo número de casos e de mortes pela Covid-19. Medicamentos são criticados pela comunidade científica. IBGE divulga desemprego e produção industrial, ambos positivos para Santa Catarina. Em meio à crise provocada pela pandemia, a construção civil registra crescimento no estado. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O governo do estado definiu novas medidas sanitárias para fazer frente à pandemia de Covid-19, que está na fase mais crítica aqui em Santa Catarina. As medidas foram anunciadas após uma reunião do governador Carlos Moisés com os prefeitos. O governador Carlos Moisés da Silva se reuniu com prefeitos, secretários e deputados para avaliar e estabelecer novas medidas para o enfrentamento da pandemia em Santa Catarina. O chefe do Executivo Estadual destacou a medida que impõe restrição ao consumo de bebidas alcoólicas a partir das 9 horas da noite, nos dias de semana, e não será permitido o consumo no local da venda. A meta é conter aglomerações e também evitar acidentes de trânsito e outras ocorrências que acabam sobrecarregando o sistema de saúde. No transporte coletivo, haverá limitação de 50% da ocupação do veículo, o funcionamento de casas noturnas, realização de shows, além de qualquer tipo de aglomeração de pessoas continuam proibidos. O certo é que no fim de semana ficará em funcionamento somente aqueles serviços e atividades estritamente necessários. Um dos focos acertados na reunião foi o de ampliar o monitoramento das ações nas ruas, diante do quadro crítico de ocupação de leitos de UTI em todo o estado. Importante dizer que a fiscalização será acentuada. Continuam os 500 policiais militares especialmente designados para fiscalizar as medidas restritivas dos decretos estaduais e municipais. E aqui é importante falar para toda a sociedade catarinense que, considerando as circunstâncias das regiões de saúde, os prefeitos municipais poderão editar medidas mais restritivas a fim de conter na sua localidade a propagação do novo coronavírus. O atual decreto vigente, que restringe atividades e determina horários de funcionamento, será mantido com pequenos ajustes. A partir da próxima sexta-feira, dia 12, o governo vai intensificar as campanhas de conscientização, medidas que agradam os prefeitos que não queriam lockdown com duração de 2 semanas. É importante falar da sintonia entre o governo e as entidades, FECAM, Alesc, MP, TCE, isso é muito importante. Eu aproveito e faço um apelo aqui. Não adianta de nada se o gestor abre ou fecha ou cria regras se a comunidade não respeitar as regras sanitárias. Isso é de suma importância. E nós, enquanto FECAM, estamos buscando a vacina. Esse é o nosso papel. Para analisar o assunto, está aqui Roberto Azevedo no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Frase importante do presidente da FECAM, né? Falando que não adianta o gestor abrir, fechar, manter aberto, manter fechado, se a população não compra, a ideia é respeita. Agora, foram boas as medidas ou tímidas as medidas? Olha, as medidas são dentro da possibilidade. Porque a gente tem que avaliar sobre o seguinte aspecto. Fechar hoje o comércio, fechar a indústria, fechar todos os setores produtivos, vai causar um problema tão grande quanto mantê-los abertos sem o controle sanitário. O grande problema é que as pessoas não entenderam essa matemática. Você pode ter o sistema financeiro, ou melhor, vamos usar o sistema produtivo aberto, o comércio, a indústria, todos os serviços, transporte coletivo funcionando, se você respeitar basicamente as regras, porque está no indivíduo, não está numa questão decretada, está numa questão de comportamento. As pessoas não respeitam esse comportamento, não querem aderir às normas, parecem se rebelar contra o que não tem que se rebelar. Tem um inimigo invisível em cada ponto, em cada copo, em cada mesa, em cada fechadura, em cada trinco. E as pessoas não perceberam isso. Ou não querem perceber. Evidentemente que os prefeitos não querem fazer lockdown estendido, com raríssimas exceções, o caso de Lages, por exemplo, porque aí a impopularidade que o Moisés sofreu, o governador, ano passado, exatamente há quase um ano, passaria para eles. Era fácil dizer que criticar o governador quando ele tomou as medidas mais duras. Agora depende dos prefeitos. Aliás, onde é que anda aquele discurso que eram as prefeituras que tinham que resolver e abrir tudo?
elas também podem fechar tudo. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Já estão em vigor as novas restrições sanitárias contra a Covid-19 em Joinville. Tem até multa para quem não usar máscara. As regras valem até o dia 28 deste mês. Joinville é a cidade catarinense com mais casos e mortes por Covid-19. Já são 763 vidas perdidas no município. A disparada no número de novas infecções e os hospitais sem leitos de UTI disponíveis fez a prefeitura aumentar as restrições para tentar frear o contágio. Regras para os serviços não essenciais fazem parte do novo decreto. Entre elas estão multa de R$ 3.455,98 para quem não usar corretamente a máscara. Aulas presenciais somente estão autorizadas para aquelas salas que mantêm o distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes. Fica proibido o funcionamento de atividades não essenciais entre as 10 horas da noite e as 6 horas da manhã, assim como a proibição da circulação de pessoas nas ruas, à exceção apenas para quem trabalha em serviços essenciais. Apenas uma pessoa por família pode entrar em estabelecimentos comerciais. A exceção fica apenas para aqueles destinados à alimentação. Transporte coletivo só funciona com até 50% da capacidade de lotação. Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais após as 6 horas da tarde. Teleentrega liberada apenas até meia-noite. E Santa Catarina recebeu hoje mais uma remessa de doses da Coronavac. Com isso, o estado chega a um total de 583.440 doses das vacinas Oxford, AstraZeneca e Coronavac recebidas. Daqui a pouco a gente tem mais detalhes sobre vacinação, ainda hoje aqui no Band Cidade. Olha, pesquisadores da UFSC devem apresentar à Secretaria Estadual de Saúde no início da próxima semana os resultados do estudo com a vacina tríplice viral no combate à Covid-19. A pesquisa começou em julho de 2020 e é desenvolvida na Universidade Federal de Santa Catarina. Dados preliminares apontam redução pela metade do risco de ter Covid-19 sintomática, caso a vacina seja usada. A necessidade de internação cairia em 74%. A gente vem trabalhando desde julho do ano passado com essa hipótese de que a tríplice viral poderia estimular o nosso sistema de defesa de forma que pudesse ter uma proteção para a Covid-19. O que o nosso grupo mostrou é que nós não prevenimos a infecção, mas nós tivemos uma diminuição dos sintomas nas pessoas que foram contaminadas e que fizeram uso da vacina e que tiveram uma menor evolução para a hospitalização. A UFSC, no entanto, esclarece que a pesquisa não trata de um imunizante voltado à prevenção contra o coronavírus e nem de um tratamento precoce para a doença. E pede que a população não procure os postos de saúde antes da adoção oficial da pesquisa pelos governos federal, estadual e municipal. A Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual de Saúde, provavelmente até mesmo o Ministério da Saúde, tem que protocolar uma nova indicação para a tríplice viral e isso vai levar um tempinho, né? É necessário que as pessoas tenham um pouquinho de paciência, mas isso ainda é só resultado de pesquisa. E hoje foi mais um dia com um número bastante elevado de mortes provocadas pela Covid-19. Foram 107 as pessoas que perderam a vida entre ontem e hoje, vítimas do coronavírus. Por isso, o número chegou a 8.277 mortes provocadas desde o começo da pandemia. A letalidade voltou a subir, agora está em 1,16%. Número de casos confirmados, 711.953. O de pacientes recuperados, 665.567. Tem 38.109 casos em acompanhamento. Você notou que esses dados aqui são, somente de casos recuperados, são menores em relação a ontem. Pois é, a Saúde Estadual informou que houve uma discrepância nos dados em relação ao dia anterior, ontem, e atribuiu esse problema ao sistema do Ministério da Saúde com mudança de estado de alguns casos, tá certo? Olha, 99,2% é a ocupação de leitos de UTI adulto em Santa Catarina, com 10 vagas disponíveis, só que tem 419 pessoas, é isso mesmo,
419 pessoas estão na fila por um leito de UTI. E sobre a vacinação, falei agora há pouco, nós íamos voltar ao assunto. Santa Catarina até agora aplicou 349.253 doses desde o início da imunização. E desse total, 267.902 correspondem à primeira dose e 81.351 correspondem à segunda. Houve um aumento, então, de 25.694 doses aplicadas em relação ao boletim divulgado na última segunda-feira. Rancho Queimado, na região serrana da Grande Florianópolis, está no centro de uma polêmica. A cidade atribui o baixo número de mortes e casos de Covid-19 à distribuição do kit de tratamento precoce, que inclui medicamentos criticados pela comunidade científica. Eu fui até lá para entender melhor essa história e você confere agora na reportagem. É a 70 quilômetros de Florianópolis que está localizada Rancho Queimado, cidade com 5 mil habitantes e economia baseada na agricultura. A capital catarinense do morango registrou até agora 281 casos de Covid-19. 3 pessoas morreram, 270 se recuperaram e 8 casos estão em acompanhamento. Os dados são do boletim emitido pela Secretaria Estadual de Saúde. A Prefeitura de Rancho Queimado acredita o sucesso da estratégia de enfrentamento à Covid-19 na cidade a um dos itens mais polêmicos desde o começo da pandemia da doença. É o chamado tratamento precoce. O kit de medicamentos que é distribuído pela Prefeitura para os pacientes contém remédios como a ivermectina e a hidroxicloroquina. O kit ainda tem corticoide, um remédio para evitar a trombose e um suplemento à base de zinco. Esse kit, quando chega no centro de Covid, ele é avaliado, o paciente é avaliado pelo médico e o médico, dá esse kit para o paciente se ele quiser tomar. As pessoas que tomaram apresentaram melhoras já no segundo dia e é essa possibilidade que nós estamos dando aos nossos pacientes. De acordo com a Prefeitura, até o momento, 1.800 pessoas receberam o tratamento precoce. O médico-chefe do Centro de Atendimento à Covid-19 da cidade afirma que a observação clínica dos pacientes permite dizer que o tratamento funciona. Desses 1.800 pacientes foram tratados, dos quais 315 já positivos foram tratados, eu posso garantir que não voltou um paciente reclamando de algum problema causado pela medicação. Eu tenho tratado aqui pessoas idosas, de quase 100 anos, de 90 anos, 80, 60, jovens e até crianças. Em nenhum caso, até agora, houve complicação do tratamento. Só que o tratamento precoce é duramente criticado pela comunidade científica. Esse kit Covid, principalmente essas 2 medicações, elas não funcionam para o tratamento da Covid, seja ela leve, moderada ou grave. É importante que se deixe isso claro, as evidências científicas já vieram à tona, os estudos já produziram resultados e eles mostraram que essas 2 medicações não produzem benefícios para o uso em relação à Covid. A médica infectologista Ana Luísa Cury questiona, inclusive, os métodos de análise que levaram à conclusão pela Prefeitura de Rancho Queimado de que o tratamento precoce é eficaz contra a Covid. Essa experiência e este relato não serve como evidência científica e não serve para que a gente passe a indicar isso, nem continue indicando como está sendo indicado nesse município. Ou seja, é importante que as pessoas tenham claro que nós não temos estudos de boa qualidade que mostrem que isso funciona. Um exemplo pontual, uma experiência pontual, que não teve nenhum grupo de comparação, ou seja, eles deram para alguns pacientes, para os pacientes de lá, não sei qual foi o grau de acompanhamento, não teve nenhum rigor científico, nenhum grupo de comparação, ou seja, nós não podemos dizer que o uso fez com que tivesse menos casos, menos óbitos ou menos pacientes graves em relação a isso. A prefeita afirma ainda que a cidade gastou somente R$45 mil com o tratamento precoce das pessoas já atendidas e que prefeitos a procuraram para replicar a experiência em outras cidades. Nós temos recebido vários prefeitos, vereadores, estamos fazendo lives também e disponibilizando o nosso protocolo do tratamento precoce. Eu acho um risco que no momento tão grave, tão sério,
sério que nós estamos vivendo em Santa Catarina, volte a se falar de um tema que produz tanta desinformação, que leva a uma falsa ilusão de segurança para quem está utilizando e que consome recursos públicos, consome dinheiro público no momento que a gente precisa focar os nossos esforços no que realmente importa e no que realmente sabemos que previne e que melhora a situação da Covid no estado. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band, com as principais informações do Brasil e do mundo. Hora de conferir os destaques da edição de hoje com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje você vai ver a análise e a repercussão do discurso do ex-presidente Lula na manhã de hoje. Apesar de não se apresentar como candidato, ele falou como candidato à presidência e fez duros ataques à atual gestão. Bolsonaro mudou o posicionamento dele. Para vocês terem noção, ele usou máscara hoje em um evento, falou sobre a exata, concreta compra de 400 milhões de doses de vacina até o fim do ano e também sancionou projetos que facilitam a comercialização de vacinas pelo sistema privado de saúde. Para terminar, um número muito triste, desolador. Hoje a gente bateu mais uma vez o recorde do número de mortes por Covid-19. 2.286 mortes em 24 horas e tem outros recordes, como por exemplo o número de casos diários. Os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. Obrigado, Joana. Compromisso marcado. No próximo bloco do Band Cidade, em meio à pandemia, a construção civil registra crescimento. Os detalhes, daqui a pouco eu volto já já. Band Cidade.